Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Pod Pets. Hoje vamos falar sobre raiva, que é uma doença viral infecciosa, que sua infecção é feita por contato com a saliva de animais infectados que penetra o organismo através de pele ou mucosa, por meio de mordedura, arranhadura ou até mesmo lambedura. E por se tratar de uma zoonose, é de notificação obrigatória pelo MAPA. Tem uma evolução rápida, aguda, letal, pelo fato de atingir o sistema nervoso central. E para abordarmos esse tema, chamamos o médico veterinário Cleiton Bernardinelli, graduado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Patologia Veterinária na UFRJ, doutorado em Ciências Veterinária na UFRJ e atualmente professor e associado de Doenças Infecciosas e de Defesa Sanitária Animal da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oi pessoal, tudo bem? Agradeço o convite por estar aqui participando e por ter a oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento para todos. Vamos lá! Olá, professor! Para começarmos o nosso bate-papo, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho sobre o que é zoonose. Zoonoses são doenças comuns entre o homem e os animais. Então, tanto o homem e animal, eles adoecem pela mesma doença. Só que elas podem ter origens diferentes. Nós temos doenças animais que são transmitidas para o ser humano, como é o exemplo da raiva, o assunto do nosso bate-papo de hoje, como, por exemplo, também a tuberculose, que é uma doença humana, temos a doença humana e que pode ser transmitida aos nossos pets. Então a gente tem dois possíveis sentidos de transmissão. Professor, já que a raiva é uma doença que acomete várias espécies de animais diferentes, a forma que o vírus age é a mesma para todos os animais? Nós costumamos dizer que a raiva, ela é uma só. Ela começa com mudança de comportamento, agressividade, e ela termina com uma fase paralítica. Nós temos uma grande diferença do tipo de animal que vai apresentar os sintomas. Nós temos aqueles que são os transmissores naturais da doença, já que a doença ela é transmitida através de mordedura, né? Nós temos aqueles animais, principalmente os carnívoros, que eles têm que morder para transmitir. Então, nesses animais, a agressividade, aquela primeira parte do sintoma, ela é bastante evidente. O animal sofre uma grande alteração de comportamento, passa a morder e nessa mordedura ele transmite a doença. Mas na sequência ele também passa pela fase paralítica e morre. E nós temos o outro grupo de animais que são aqueles animais que a gente chama de hospedeiros finais, são as grandes vítimas, né? Aqueles que não são transmissores naturais da doença. Então a doença naturalmente pararia ali nesses animais. Como é o homem, como são os bois, as vacas, os cavalos, né? São aqueles hospedeiros terminais. Então, tem uma pequena fasezinha de alteração de comportamento, que às vezes a gente quase não percebe, e na sequência já vem a característica principal da doença, que é a paralisia. Então, a gente costuma dizer que a raiva é uma doença só. Começa com agressividade, termina com paralisia. Só que os transmissores naturais, aqueles que precisam transmitir a doença, eles têm na agressividade a principal característica. E os outros animais, que são os receptores principais, eles têm a paralisia como a principal característica. Entendi. Mas quanto tempo leva a evolução dessa doença? E o que faz essa doença ser considerada letal? O período de incubação dessa doença, ou seja, do momento que o vírus penetra no organismo, no momento que o animal ele é mordido, agredido, o animal ou a pessoa,
até o desenvolvimento dos primeiros sintomas, em média, por exemplo, em cães e gatos e pessoas, em média de 20 a 40 dias. Então vai demorar de 20 a 40 dias entre o acidente e a manifestação dos primeiros sintomas. Em animais de produção, nós temos por volta de 30, 60 dias a 60 dias. Então, desde o momento da agressão até a manifestação dos sintomas, nós temos aí por volta de 30 a 60 dias. E essa é uma doença que ela é progressiva. Como ela atinge o sistema nervoso central, ou seja, tecido neurológico, né, que é um órgão muito importante do nosso corpo, que comanda todas as funções do organismo, a partir do momento que essas células, esses neurônios, eles são lesados, que eles são destruídos, e isso acaba provocando uma consequência de uma evolução fatal, porque muitos dos órgãos que são comandados por esses neurônios começam a falhar no seu funcionamento, justamente pela morte daquelas células que geram o estímulo inicial para o funcionamento desses órgãos. Então a gente, com o aumento, com a evolução da replicação desse vírus no tecido nervoso, a gente vai ter aí a evolução para a morte desse animal ou dessa pessoa. Quais são os sintomas que os tutores devem ficar alerta com o seu animalzinho? Essa é uma pergunta meio complicada, porque o início de todas as doenças, generalizando, né, todas as doenças, uma de um grande número de doenças, ela é muito semelhante. Então, assim, esse animal ele vai ficar quietinho, vamos falar de cão e gato, né? Eles vão ficar quietinho num canto, não vão querer comida, vão ficar num lugar escuro, calmo, sem barulho, não vai querer comer o biscoitinho dele, aquela guloseima que ele gosta, mas isso é característico só da raiva? Não, isso é característico, por exemplo, de um animal que começa a ficar febril por uma outra doença qualquer. Então, o que a gente tem que chamar atenção a partir do momento que o animal começar a apresentar, né, a alteração desse comportamento normal que ele tem do dia a dia, leva ele no veterinário. Porque pode ser raiva? Nossa, pode. Né? Mas existem 1000 outras doenças, né, que esse animal ele pode estar ali apresentando. Então ele precisa de um cuidado médico veterinário, ele precisa passar por um atendimento para entender o que está acontecendo com esse animal. Professor, essa doença ela é fácil de diagnosticar? Essa é uma doença que ela evolui rápida. Entre 3 e 10 dias, esse animal ele pode vir a óbito. Né? Então, o clínico veterinário ele precisa estar muito atento com o tipo de manifestação clínica que esse animal vai apresentar. Mas, mesmo assim, é bastante complexo fazer o diagnóstico clínico, porque nós temos inúmeras outras doenças neurológicas de animais que vão apresentar a mesma característica. Então, normalmente, quando o clínico suspeita de ser raiva, ele vai fazer o isolamento do animal, né? Seria o comum, né? Fazer o isolamento do animal, fazer uma sedação desse animal, né? Para que ele não agrida ninguém, então ninguém fique com o risco de sofrer um acidente com esse animal e transmitir a doença. E até a morte desse animal. Então, normalmente, o diagnóstico confirmatório, ele é pós-mortem. É só depois que o animal morre que são colhidas amostras, né, de cérebro. É simples fazer essa coleta de amostras. É enviado para o laboratório de diagnóstico da raiva, que são mantidos pelas secretarias de saúde. Então, todo município tem
laboratório de diagnóstico da raiva? Não, mas o serviço de saúde ele é responsável por encaminhar essa amostra para o laboratório central do estado que faz esse diagnóstico. E lá essa amostra ela vai ser processada e vai ter o diagnóstico, tá? E é um exame que é gratuito. Qual seria a importância dessa doença na saúde pública? Ela tem tratamento? Qual a melhor maneira de prevenir? Bom, essa é uma doença das mais perigosas do mundo. Nós temos hoje, a cada 9 minutos, uma pessoa morrendo de raiva no mundo. Então nós temos milhares de pessoas morrendo de raiva anualmente. Nas Américas e principalmente no Brasil, nós temos as campanhas públicas de vacinação que todo mundo conhece. A gente sabe que no segundo semestre do ano nós temos ali a prefeitura fazendo as campanhas de vacinação. Essa foi a melhor ferramenta para a gente reduzir a circulação do vírus e praticamente reduzir o risco de transmissão dessa doença a quase zero. Por que quase zero, professor? Porque não são só os cães e gatos que são transmissores. Nós temos inúmeros outros transmissores que podem, em algum momento, transmitir o vírus para um cão, para um gato, para uma pessoa. Nós temos vários tipos de animais silvestres que podem ser transmissores, como macaquinhos, saguis, morcegos, todo animal silvestre ele é um possível transmissor. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente encontra um animalzinho como esse, né? A gente está acostumado, a gente gosta de ver um macaquinho ir lá dar comida para ele, só que a gente não sabe o histórico desse animal. Uma arranhadura, né, que esse animal dá numa pessoa, uma pequena mordida que esse animal dá numa pessoa pode transmitir a doença. Então essa é uma doença das mais importantes zoonoses, né? Lembra, a doença animal transmitida para o homem, nesse caso, né, nesse sentido de transmissão, é uma das mais importantes zoonoses, e ela até tem tratamento. Né? Nós temos casos de cura da raiva, só que para a gente ter a cura, nós precisamos de um diagnóstico muito rápido. Então, desses milhares de casos que nós temos anualmente, no Brasil, nós só conseguimos ter 2, 3 casos de cura da raiva, 2 casos de cura da raiva humana, né? Só que os pacientes que sobreviveram ficaram muito sequelados. Por quê? Porque o diagnóstico demorou muito. Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, mais cedo inicia o tratamento. Né? Então o tratamento foi iniciado de forma tardia, eles sobreviveram, mas ficaram com sequelas neurológicas muito sérias. Então a melhor forma da gente fazer a prevenção primeiro, deixa os animaizinhos silvestres em paz, deixa no cantinho deles lá, cada um no seu quadrado. Né? Segundo, fazer a vacinação dos seus animais. Né? Fazer a vacinação anualmente, todo ano tem que fazer a vacinação. Terceiro, encontrou um morcego caído no quintal de casa, ou meio morcego, porque de repente o gato, o cachorro já comeu metade dele, procurar atendimento médico veterinário imediatamente. Porque o médico veterinário ele vai dar não só assistência ao animal, mas vai orientar a pessoa a procurar o serviço de saúde para para obter a melhor orientação e procedimento preventivo nos postos de saúde, porque dependendo da situação, se essa pessoa também entrou em risco, se acidentou, foi mordido por um morcego, manipulou um animal doente, silvestre, etc., muito provavelmente o serviço de saúde vai
preconizar também a vacinação dessa pessoa. Em relação aos humanos, por que ao se infectar, mesmo estando com a prevenção em dia, deve ser vacinado após a exposição? Aí nós vamos separar em dois grupos. Nós temos os grupos de risco, que naturalmente trabalham expostos ao vírus, como os médicos veterinários, biólogos, todos aqueles profissionais que trabalham não só com animais domésticos quanto com animais silvestres. Essas pessoas elas precisam se prevenir. Como assim? Precisam fazer um protocolo de vacinação contra a raiva previamente para já trabalhar com esses animais, com essas situações de risco, já protegidos. E nós temos a população em geral que não tem a necessidade de se fazer essa vacinação. Então, tanto profissionais que fazem a vacinação, né, que são vacinados, e a população no geral, após um acidente, eles precisam, após se exporem ao vírus, né, uma mordedura, uma arranhadura de um animal, ou ter mexido num animal suspeito, né, eles precisam ser avaliados pelo serviço de saúde para ver a necessidade de passar por novo ciclo de vacinação. Novo ciclo para aqueles que já se vacinaram, ou para a população em geral, para o primeiro ciclo de vacinação. Então, assim, uma vacina, ela tem um período útil de proteção no organismo. Nenhuma vacina, aliás, algumas poucas vacinas, como a poliomielite, que é uma vacina que dura para a vida inteira, né, de uma pessoa, diferente da polio, a raiva ela tem um período mais curto de proteção. Então, como é uma doença de característica mortal, letal, mesmo essas pessoas que já passaram pelo tratamento prévio ou aquelas que estão recebendo o primeiro tratamento, elas precisam aumentar a carga ou produzir anticorpos ou aumentar a carga de anticorpos no organismo para combater aquele vírus que foi inoculado. Então, mesmo os profissionais de saúde, os médicos veterinários que já foram vacinados previamente, após um acidente, eles precisam tomar dose de reforço, né, para garantir que a quantidade de anticorpos no organismo seja suficiente para neutralizar esse vírus. E a população em geral precisa tomar uma primeira sequência de doses, não é uma dose só, para produzir anticorpos em quantidade suficiente para combater aquele vírus, né, resultante daquele acidente ali. Professor, vamos supor que uma pessoa encontrou um morcego em seu quintal, ou que o seu animal teve algum contato com o morcego. O que deve ser feito nesses casos? Quando uma pessoa identificar que seu animal entrou em contato com o morcego ou encontrou um morcego no quintal, a primeira coisa que ele precisa fazer é buscar atendimento médico veterinário. Esse médico veterinário ele vai fazer a avaliação do animal, do risco que esse animal ele se expôs e pode prescrever uma vacinação, né, de reforço nesse animal. Então, assim, animais que nunca foram vacinados ou estão com a vacina atrasada, são preconizadas 3 doses. Animais que já foram vacinados e estão com a vacinação em dia, são preconizadas 2 doses. Ao mesmo tempo, a pessoa deve ligar para o serviço de saúde do seu município. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o telefone do atendimento ao cidadão, que é um 746. Liga para o telefone, explica a situação, eles vão passar essa situação para o Centro de Controle de Zoonoses, o Centro de Controle de Zoonoses vai entrar em contato com a pessoa e vai fazer uma visita na casa dessa pessoa, vai recolher esse morcego, se o morcego ainda estiver ali, né? E vai fazer toda a orientação para essa pessoa, não só
para a família quanto para o animal também, e vai acompanhar o caso. Nos outros estados, nos outros municípios, a pessoa ela precisa entrar em contato com o serviço de saúde, que aí o serviço de saúde vai fazer essas mesmas orientações. Então é muito importante entrar em contato não só com o veterinário para encaminhar esse animal a um atendimento, a uma orientação, quanto entrar em contato com o serviço de saúde para receber a orientação da saúde para toda a família, para os procedimentos que devem ser executados caso tenha acontecido essa exposição. Então, sejam animais convencionais ou não convencionais, devemos realizar todo o protocolo vacinal certinho, como forma de prevenção a essa doença. Em nome de todos do projeto de extensão PodPets, coordenado pela professora Renê Cristine, gostaria muito de agradecer ao professor Cleiton Bernardinelli pela disponibilidade e principalmente pelo esclarecimento desta doença, de grande importância para todos nós. Obrigado!